Meu amigo, 3-0 pro Atlético no Maracanã, 4-0 pro Verdão e o Botafogo entregou no finalzinho também, lá em Curitiba, o empate. O Verdão agora com 3 pontos de vantagem para os seus 3 perseguidores, Botafogo, Galo e Flamengo. Palmeiras 66 e os outros 63. Basta o Palmeiras ganhar do Fluminense para estar considerado campeão, já que o saldo de gols do Palmeiras é mais do que o dobro do Flamengo, ainda mais depois de vencer o Fluminense, eventual vitória aí, aumentaria ainda mais esse saldo. Claro que se o Flamengo diminuir, né, ganhando de 9 do Cuiabá e 9 do São Paulo, pode até ser que o Flamengo seja campeão, caso o Botafogo não vença de 4 o Cruzeiro e de 4 lá no Beira-Rio o Internacional. E que o Atlético não vença de 5 São Paulo, no Mineirão, e de 5 Bahia na Fonte Nova. Aí tudo bem, né? Mas se isso não acontecer, o Palmeiras será campeão, mesmo perdendo para o Cruzeiro, caso vença o Fluminense de 1-0. 1-0. Vamos ver o que Renata Fã e Denilson Show falaram do Verdão? Calma, mais tranquila como torcedora, mas é o seguinte, Palmeiras 4, América 0, quem imaginou que o Palmeiras pudesse tropeçar, não aconteceu, o time foi muito bem e inclusive, dependendo de umas contas, aí pode ser campeão até no final de semana. Quem diria, ô Botafogo? Uma noite de reencontros no Allianz Parque. Do torcedor alviverde com o estádio após um mês. Eu só quero jogar no Allianz Parque, é só o que eu quero, o resto. O Allianz Parque é a nossa casa, é ali que eu quero jogar. E um reencontro do Verdão com o América na reta final do Brasileirão. Nos últimos 2 títulos nacionais, pegou o coelho no Allianz em partidas decisivas e positivas. 2018, goleada por 4-0 na 36ª rodada e título confirmado no jogo seguinte contra o Vasco. Em 2022, 37ª rodada e vitória por 2-1 no jogo da entrega da taça. Em 2023, novo embate na 36ª rodada. Abel, suspenso, não estava no banco, mas antes da bola rolar foi lembrado na arquibancada, pelo lema criado por ele: todos somos um. Todos são Endrick, logo no minuto 1. O garoto não demorou para decidir, recebeu na entrada da área e abriu o placar. Palmeiras do Allianz Parque, Endrick! Na sequência, Rony saiu cara a cara com Jori e o goleiro se chocou violentamente com o atacante, já impedido. O VAR revisou e o árbitro decidiu não expulsar o goleirão. Só que o Rony não aguentou a trombada e foi substituído por Arthur na sequência. Enquanto isso, o líder seguia em cima e por cima, seja com Breno Lopes ou Arthur. Era um verdadeiro bombardeio. Arthur, Piquerez, Murilo, Arthur de novo. E o garoto seguia fazendo a diferença. Endrick na meia-lua é um perigo. Balançou para cima da marcação e por pouco não deixou mais um. Se o alviverde sozinho já estava sobrando, imagina com ajuda. Veiga levantou na área e Éder contra ampliou. 2-0. Na volta para o segundo tempo, a primeira chance veio com segundos. Adivinha de quem? Ele mesmo. E o Jori seguiu trabalhando nesse chutaço no ângulo do Arthur. Agora, olha o passe que o Endrick achou. E olha o gol que o Breno Lopes perdeu. Aí foi a vez do América atrapalhar o terceiro do Palestra. Primeiro, a trave. Depois, o goleiro, nessa finalização do Flaco Lopes. Até que não teve jeito. Piquerez fez o trabalho pro Flaco só empurrar. 3-0. E ainda deu tempo de virar goleada. De novo Flaco Lopes para fechar a conta em 4-0 Palmeiras. O Palmeiras com a mão na taça! O Palmeiras com a mão na taça! O atual campeão brasileiro completa a terceira rodada seguida na liderança. Abre 3 de vantagem para os adversários e aumenta o saldo para 30 gols positivos.
De quebra, uma curiosidade no banco. O auxiliar do Abel conseguiu vencer a primeira à frente do Verdão. Sem Abel e o auxiliar João Martins, suspensos, coube ao Vitor Castanheira ficar no banco. Ele, que tinha comandado a equipe só 2 vezes até aqui, com um empate e uma derrota, agora sorriu. Esta comissão técnica já trabalha junto há 8 anos. 8 anos. A sinergia e o conhecimento entre nós, já quase com o olhar, nós já sabemos o que é que queremos uns dos outros. O plano de jogo foi feito e ele foi executado na perfeição. O que eu posso dizer hoje, coube-me a mim estar ali de pé porque o Abel não podia e o João também não podia, mas as dinâmicas foram exatamente iguais ao que nós fazemos em todos os jogos. De carta fora do baralho, a possível campeão com antecedência. O biconsecutivo pode vir já na próxima rodada, mesmo que as combinações de resultados não sejam das mais fáceis. Por exemplo, em um dos cenários, o Verdão precisaria vencer o Fluminense e torcer para que Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro pelo menos empatem ou percam. Essa mudança de saber si vamos a ser campeón una rodada antes de que acabe el campeonato o no, no sabemos, no interesa para nós. Nós estamos focados em próximo jogo, domingo, Fluminense aqui, fazer mais 3 pontos. Depois o que aconteça com outros jogos não depende da gente, mas lógico que se dá para sair campeão antes, é melhor. O futebol é mágico, não é? É mágico. Há 1 mês e meio atrás, o Palmeiras, toda a gente dizia que estava fora, não é? E só demonstra a resiliência, a dedicação, o esforço que estes atletas fazem diariamente, que têm feito desde que a gente está aqui há 3 anos. E isso é evidente. Não vamos ganhar todas, não, mas esta equipa compete em todas as competições e é o que nós temos feito. Numa reta final de ano repleta de shows no Allianz, além das atrações internacionais, o Verdão mostrou que também sabe dar espetáculo em casa. Bom, caiu no colo, não interessa. O Palmeiras é um time que está sempre pronto para fazer o melhor e conquistar títulos. Quem não entendeu isso desde que o Abel chegou, não entende o Palmeiras. É uma equipe que empatou muito no primeiro turno do campeonato, teve alguns vacilos, perdeu para o Grêmio, por exemplo, mas é uma equipe que mostra que está sempre pronta para se reinventar. E ontem precisava vencer o já rebaixado América, já tinha visto o Flamengo fazer 3-0 no time mineiro e foi lá e aplicou um 4-0 sem problemas, sem dificuldades. A única nota triste é a questão do Rony, que saiu lesionado e teve uma fratura no antebraço constatada, então vai passar por cirurgia, vai desfalcar o Palmeiras. É uma pena, porque é um jogador que, inclusive, virou reserva, deu espaço ali para o Breno Lopes, não é para outros jogadores, mas estava voltando, estava tendo uma chance, começando como titular o jogo de ontem. Fora isso, o Palmeiras mostrou a sua eficiência. Um jogador em relação ao Rony, primeiro, uma excelente recuperação para ele. É um jogador extremamente importante nesse elenco, ele foi muito importante em Libertadores, o cara da Libertadores, muito decisivo em muitos jogos importantes do Palmeiras. Como todos os profissionais oscilam, ele teve também uma oscilação, acabou perdendo nessa reta final do campeonato a posição como titular. Endrick e Breno Lopes começaram a jogar nessa reta final, também jogando muito bem dentro dessa oscilação, né? O Endrick com muita confiança, Breno Lopes, jogador de velocidade, também está conseguindo fazer boas partidas. Agora, o coletivo do Palmeiras ele é muito bom, né, Luirão? Em vários momentos, o coletivo deu resposta para o torcedor. A gente falou ontem aqui, falamos só dependia do Palmeiras. O Palmeiras não vacila nesse tipo de situação, quando as coisas estão ao seu domínio, né? O Abel normalmente, não foi o treinador ontem, mas normalmente ele fala, tem coisas que a gente não controla. Então isso a gente pode controlar, que é o resultado, que é o não resultado, que é o desempenho, que é competir. O auxiliar dele ontem falou isso na coletiva. O Palmeiras sempre compete, e isso é verdade. Ora com muita técnica alinhado à vontade, e ora só à vontade, e a técnica não vem. Quando o Endrick faz o gol praticamente ali com 1 minuto e meio, 2 minutos de jogo, cara, muda completamente a partida. Você relaxa um pouquinho mais e normalmente quando acontece isso, os caras crescem, diferentemente do Botafogo, na situação do Botafogo de marcar gols, e aí se sente um pouco mais nervoso e não consegue controlar o resultado.
Palmeiras é totalmente ao contrário. Consegue fazer gol, consegue jogar, consegue ter poder de reação. Não foi o caso ontem, mas o Palmeiras é um time muito equilibrado tecnicamente, fisicamente e principalmente aqui, ó, na cabeça, mentalmente. O dilema da torcida durante um bom tempo foi a questão da falta de reforços, que o Palmeiras contratou pouco, não trouxe mais jogadores, outras opções, e mesmo assim o Palmeiras chega quase no final da Série A com a chance de ganhar o título mais uma vez, consecutivamente, e dependendo só dele. Hoje, o Palmeiras não olha mais para adversário nenhum, e aí chama atenção, claro, essa discrepância, essa diferença, para ser mais popular até, entre Palmeiras e Botafogo. O Botafogo teve tudo no primeiro turno, conseguiu o que ninguém conseguia, e aí fez uma sequência absurda de vitórias e, de repente, vai para uma segunda etapa da competição e aí tem resultados desastrosos, já depois dos 40 minutos, levando gols inacreditáveis, inexplicáveis. E ontem foi a mesma coisa. O Botafogo empatava em 0-0, quase no apagar das luzes, a arbitragem vai lá, marca um pênalti para o Botafogo, aquele desespero, Tiquinho Soares cobra 1-0. Era só repor a bola outra vez, segurar ali e esperar o término. Eis que o Botafogo deixou o Coritiba já rebaixado empatar em 1-1 com o Edu e amarga outro resultado que realmente não tem explicação, não estava nos planos e parece sobrenatural. Palmeiras e América. Vitor Castanheira, que foi o comandante do Verdão, ontem falou depois do jogo. Vamos lá. Eu vou lhe dizer, esta equipa e esta comissão, há uma coisa que não faz, é olhar para trás nem olhar para o lado. Nós não controlamos os outros, nós só controlamos aquilo que nós fazemos. Chegamos a uma posição que queríamos, só dependemos de nós, por isso nós só temos foco em frente, ganhar o próximo jogo. É isso que esta comissão e estes jogadores querem. E a verdade é que hoje a equipa teve dinâmica, teve agressiva, foi à procura daquilo que tinha que fazer, que foi a vitória. Uma boa vitória, uma vitória expressiva. E conseguimos os 3 pontos, que era o fundamental. Tá aí o Vitor Castanheira, mais uma vitória goleada do Palmeiras sobre o rebaixado América Mineiro, Um jogo decidido, como disse o Prats, aí 1 minuto e meio. Falta batida lá pela direita dos pés do Veiga, a zaga rebateu, voltou no Endrick e ele caçapou. Acabou o jogo ali, né? E o campeonato acabou? Não é que tenha acabado, Abel, mas ele ficou muito afeição pro Palmeiras. O Palmeiras, vamos lá, ele tem 66 pontos. Se ele fizer 69, ele praticamente já é campeão. Ele tem 2 jogos para isso. Porque os outros times podem chegar a 69. Mas ele tem uma vitória a mais que os outros, nesse momento, né? E um saldo de gols muito superior. Então, a não ser que ele perca um jogo, né? Aí que talvez um outro time, um desses times que tem 63, talvez eles possam chegar a 20 vitórias. E aí, no saldo de vitórias, superar o Palmeiras. Eu não vejo o Palmeiras perdendo o jogo. Então. Pra frente. Perder o jogo, pode tropeçar, um empate, mas perder acho muito difícil. Eu acho que está muito perto, até porque eu entendo o que o Breider coloca, porque a gente, olhando para o Palmeiras em campo, a gente não percebe um time que vá deixar acontecer uma derrota. O mental é muito forte. Ele vai entrar para decidir os jogos. Ele vai entrar sabendo que tem o título na mão e esse time está acostumado a ganhar título. Ele sabe o caminho da conquista. Então ele não vai vacilar na reta final. São 2 jogos. Tem um jogo difícil contra o Fluminense, é verdade, domingo. Mas pode ser até que nem precise vencer esse jogo do Fluminense. Se ele empatar e vencer o Cruzeiro na última rodada, ele provavelmente será o campeão. Interessante. Provavelmente não, ele será o campeão. Se ele empatar com o Fluminense e ganhar do Cruzeiro, com 4 pontos ele é campeão. Aí não tem qualquer dúvida. Se for campeão, está muito próximo disso, né? Não tem como tirar o merecimento desse Palmeiras. E pode ser campeão já domingo. Sim, uma categoria de base fortíssima, com a sua política de contratações que nem sempre chama tanto a atenção, por exemplo,
quanto chama atenção a política de contratações do Flamengo, que foi alvo de críticas de parte da torcida do Palmeiras durante a temporada. Um Palmeiras que chegou à semifinal de mais uma Libertadores, perdeu, foi muito criticado, foi eliminado pelo São Paulo da Copa do Brasil, se eu não estiver enganado, foi isso, né? Isso. E também muito criticado, mas é um Palmeiras que acredita no trabalho da sua comissão técnica, que aposta na sua categoria de base, com erros e acertos, continua o trabalho de sua comissão técnica e está próximo de ganhar mais um título aí, Rafael Prats. É isso, né, Abel? E assim, diferentemente do título do ano passado, quando o Palmeiras sobrou e fez uma campanha muito consistente, muito segura, né? Esse ano é um Palmeiras muito mais da arrancada, da virada. Porque se a gente voltar um pouco no tempo, é claro que não tem como contar a história do Brasileirão, do título, sem contar a derrocada do Botafogo, óbvio. Mas o Palmeiras, em determinado momento, quando sai da Libertadores, logo em seguida perde do Santos em Barueri, ali a comissão técnica do Palmeiras falava muito em G4. Olha, a meta agora é ficar entre os 4 para evitar uma fase preliminar de Libertadores. O Botafogo está perto de ser campeão mesmo. Mas o Palmeiras começou a acumular vitórias. Na sequência, né? Tem um 5-0 contra o São Paulo no meio do caminho. Tem vitórias mais apertadas em relação... sobre o Botafogo é o X. E esse jogo, eu ia chegar nesse jogo. Tem Ali vitórias é a contra o questão. Atlético Paranaense Internacional e tem essa virada. Que eu acho que é a virada do Campeonato Brasileiro. É a chave que vira do Campeonato Brasileiro. Para o Palmeiras pensar no título para arrancar mesmo e para olhar o líder e falar o seguinte, opa, esse líder aí pode ratear, como rateou muito o Botafogo. Então é um Palmeiras que teve uma sequência muito grande de vitórias, tem uma derrota para o Flamengo no meio do caminho, que acabou não fazendo a diferença para título, e tem mudanças no time. Né? Quando o time cai na Libertadores, logo em seguida o Abel já coloca o Endrick como titular para jogar um pouco mais. Depois ele abre mão de algumas situações do time, volta a jogar mais com 3 zagueiros, com o Rocha como um zagueiro ali perto de Gomes e Murilo geralmente. E a resposta é muito boa. O Endrick muito bem no time, o Veiga cresce também de produção. E o Palmeiras está muito perto de ser campeão de novo, com uma arrancada que chamou a atenção, uma virada que chamou a atenção para levantar de novo o caneco do Brasileiro. E alguns jogadores voltando não só a jogar bem, mas a se mostrarem úteis. Ontem eu gostei muito do Arthur, ele entra no lugar do Rony machucado, talvez o Rony nem volte a jogar mais nesse Campeonato Brasileiro, o Arthur volta a ser fundamental, principalmente para sair do banco, mudar a característica do jogo. Então, voltando a jogar na posição dele, o Arthur rende mais. O Flaco Lopes também tem sua importância, bola parada, bola aérea do Palmeiras sendo utilizada. O Breno Lopes acabou perdendo um gol, esse é um jogador que continua devendo, mas ainda assim tem uma utilidade tática no time. Então, de certa forma, apesar de desfalques, sobretudo do Dudu nessa reta final, o Palmeiras vai sabendo resolver, vai criando soluções dentro do próprio elenco. Ontem o Abel até abre mão, né, de um jogador de defesa, lança o Rony no ataque com os desfalques de Mike e Gustavo Gomes. Então, é um Palmeiras que tem alternativas e tem estofo para ser campeão. Eu, sinceramente, não acredito que o Palmeiras vá perder jogos, muito pelo Palmeiras, a força que tem, a frieza nesse tipo de decisão. Ao contrário do Botafogo, são jogadores muito acostumados a esse momento decisivo, jogadores que têm uma casca emocional. E, além disso, o contexto dos adversários, de certa forma, contribui. O Fluminense, por mais que tenha jogado muito bem contra o Santos, mostrando que está valorizando o Campeonato Brasileiro, tem até a meta de terminar numa boa colocação por premiação, mas nesse jogo no Allianz eu tenho muitas dúvidas se o Fernando Diniz vai colocar força máxima. Não vai colocar. Não vai colocar, Breno, já adiantou. O Fernando Diniz até disse, não, gramado sintético, eu vejo um risco alto de lesão. O Fluminense se preocupa muito com uma possibilidade de lesão ligamentar antes do Mundial, então provavelmente vai ser um Fluminense diferente do que a gente viu na Vila, sim, em outra rotação, até com jogadores reservas, mas esses jogadores reservas também com a preocupação, poxa, eu quero estar no Mundial, eu vou me preservar de alguma forma. Não significa entregar, não significa facilidade para o Palmeiras. O Palmeiras vai ter um jogo mais difícil que o América, mas ainda assim vai jogar em casa, vai jogar em seus domínios, vai ter o apoio da torcida e vai ter principalmente a força de um time mobilizado. E contra o Cruzeiro na última rodada, pode ser que o Cruzeiro já esteja livre, o Cruzeiro já esteja tranquilo, ou mesmo o Cruzeiro lutando contra o rebaixamento, precisando vencer, o Palmeiras é mais time. O Palmeiras é um time muito mais confiável nesse aspecto. Então eu vejo... Palmeiras pode tropeçar num desses jogos? Pode, eu acredito no máximo no empate. Mas ainda assim, empatando um e ganhando o outro já é o suficiente para o Palmeiras ser campeão. Então vejo, pelo estofo do Palmeiras, o título muito bem encaminhado. Para o bem do Palmeiras, para o bem ou para a esperança
de torcedores e do Real Madrid, para o bem do futuro da seleção brasileira. Vamos ver quem é a estrela da rodada. Ele mesmo, Endrick. Por isso que eu disse, por bem do Palmeiras, que o Endrick está jogando muita bola nesse meio para o final de temporada, por bem do Real Madrid, que está sempre de olho, já que ele será jogador do Real Madrid, e também da seleção brasileira. O Endrick tem sido decisivo, né? Desde aquele jogo contra o Botafogo e outros jogos também. E ontem, mais uma vez, ele abre o caminho da vitória. É um jogador, sem dúvida nenhuma, talentoso, muito jovem. Não é fácil aguentar essa pressão que é ser titular de uma camisa como a do Palmeiras, com a exigência que tem essa comissão técnica, esse técnico. E o Endrick está dando o resultado. E o Palmeiras está com a mão na taça. Cruzeiro do... Números do Endrick na tela do F360, sempre em evolução. Endrick por turnos do Brasileiro 2023. No primeiro turno, 15 jogos, só 4 como titular e 4 gols. No segundo turno, 14 jogos, 12 como titular e 6 gols. Evolução nítida, Eugênio Leão. Sim, indiscutível, né? Mas esse ponto aí está colocado ali, segundo turno. Mais do que segundo turno depois da eliminação na Libertadores. Porque acho que a grande virada do Endrick, ele já tinha entrado algumas vezes, teve aquele jogo lá com o Bragantino, que era o time reserva do Palmeiras, ele entrou, fez um bonito gol e tal, mas aquele segundo tempo contra o Boca, no jogo que foi a eliminação do Palmeiras na Libertadores, foi o segundo tempo que ele falou assim, tô pronto para assumir responsabilidades. Ele pediu passagem no time ali. E como o Palmeiras foi eliminado, o Abel teve que abrir espaço para ele no time. E passou a abrir espaço a partir daquele momento e a hora que ele decola no campeonato e que o Palmeiras vem decolando junto com ele. É claro que ainda tem ali aquele momento de ressaca pós-eliminação, a derrota para o Santos, o time varia um pouco, mas vem a data FIFA. Na data FIFA, o Abel repensa o desenho tático do Palmeiras, ele volta com um desenho de 3 zagueiros e vai reencaixar. É claro que depois disso tem ajustes que vão sendo feitos na equipe. Você vai ajustando, mas ele, dentro do material humano que o Palmeiras tinha, o Abel e sua comissão, eles conseguem encontrar uma nova proposta de futebol e o Palmeiras consegue um bom resultado contra o Coritiba, goleia o São Paulo, vira sobre o Botafogo e a partir dali, e nessa subida, dentro de campo, o principal nome é o Endrick. Ele assume essa responsabilidade, tanto que chega a ser, inclusive, convocado para a seleção brasileira. Coisa que não tinha acontecido, seleção principal. 17 anos, artilheiro do Palmeiras neste momento no Brasileirão, com 10 gols, um gol a mais que Rafael Veiga. Não é impressionante? É curioso que, se o Palmeiras confirmar o título, o Endrick vai conseguir a proeza de sair do Brasil maior que Vinícius Júnior e Rodrigo. Porque a gente está falando de jogadores que o Real Madrid comprou, ainda muito jovens, precisa esperar fazer 18 anos para ir para Madrid. E Rodrigo e Vinícius Júnior não tiveram a oportunidade que o Endrick teve, primeiro, de pegar um time consolidado, um time muito bom e vencedor, e também de conquistar títulos. Então o Endrick, além de ter sido uma grande revelação, de ter sido uma grande venda para o Palmeiras, ele já está marcando o nome na história com títulos. Já tinha ganhado o Brasileiro do ano passado, ganhou o Paulista, mas aí os maldosos podem dizer, reserva, não tinha muito brilho, participava pouco. Nesse Brasileiro, se o Palmeiras conquista, confirma essa vantagem na liderança, o Endrick sai gigante, porque ele é protagonista. Ele vai ser o artilheiro do time, ele foi importante, sobretudo naquela vitória contra o Botafogo, aquela virada, a personalidade que ele teve. Então, por tudo isso, tão cedo, com 17 anos, o cara já ter 2 títulos brasileiros no currículo, sair do Palmeiras com uma sensação de dever cumprido e sendo protagonista tão jovem, é um feito que nem Vinícius Júnior e Rodrigo conseguiram alcançar. O Vinícius Júnior e Rodrigo que hoje já brilham no Real Madrid. Então, para o Endrick, é uma dose de confiança muito importante para chegar bem lá, para chegar bem e mostrar que ele tem já um cartel de um jogador que foi experimentado aqui e deu certo. E eu sei que o Rafael Prats não gosta, por exemplo, desse tipo de frase que eu vou falar agora. Os tempos modernos? Não, que o Endrick tem tudo para ser um grande nome do futebol mundial.
Eu entendo quando as pessoas falam, pô, mas calma, ele só tem 17 anos, ele nem saiu do Brasil. Realmente, às vezes a gente quebra a cara com esse tipo de pensamento, de frase, né? Mas o Endrick, tão jovem, com a cabeça que parece ter, desequilibrando num campeonato brasileiro profissional tão difícil, ele tem tudo para chegar na Europa, se continuar com a cabeça no lugar, físico bom, dedicado, profissional. Na minha opinião, ele tem tudo para ser um grande nome aí do futebol mundial. Você concorda comigo ou é um exagero falar isso agora? Não, concordo com você, Abel, concordo com você. E eu estou com o Breler em relação à participação do Endrick na arrancada do Palmeiras. Muito difícil contar a história do Palmeiras, possivelmente, ou quase campeão brasileiro mais uma vez, sem falar de como o Endrick interferiu nesse time. É claro que com o Endrick, e a gente viu muito o Endrick na base era um jogador que tinha liberdade para atuar, para carregar a bola. O Abel queria, me parece, inicialmente, um jogador mais posicionado em alguma faixa do campo, às vezes pela direita, ora como um camisa 9, né? E eu acho que o Endrick voltou a crescer e voltou a jogar no profissional. O que nós vimos na base, em grande parte da carreira dele, curta carreira até agora, mas muito, muito, muito promissora, quando ele teve liberdade para jogar no Palmeiras também. Né? Os gols contra o Botafogo são gols de um jogador que pega a bola e sai driblando. Né? Não é um jogador que, por exemplo, está muito preso a uma faixa do campo. E com o Endrick, acho que o Veiga teve liberdade para se aproximar. Não é? Não é uma virtude dele? Claro que é uma virtude. Poder se movimentar, poder jogar em diferentes lugares. É mais uma, né? Claro. E ontem, como foi a opção de começar com o Rony, né? Até havia uma dúvida. O Endrick mais pela direita e o Rony como um centroavante mais centralizado. O Rony saiu muito cedo, né? O Rony teve um choque aos 4 minutos, saiu aos 8, 9 minutos. Não deu para ficar muito tempo o Rony com o Endrick, apesar do Endrick já ter feito o gol quando o Rony sai. Mas não tem como contar a história do Palmeiras quase campeão brasileiro sem falar do Endrick. A participação dele é decisiva para o time arrancar, ganhar jogos incríveis e ele também jogar muito bem. Ele sai maior do que o Gabriel Jesus saiu do Palmeiras, também campeão. Eu achei interessante o que você colocou em relação ao Rodrigo, a forma como o Rodrigo saiu do Santos, né? E também o Vinícius Júnior, está arrebentando hoje, saiu do Flamengo, não tinha o cartaz, já era muito falado, mas não tinha os títulos, o protagonismo que tem o Endrick agora. O Gabriel Jesus, no mesmo Palmeiras, da mesma base, também saiu campeão, também ajudou. Mas o Endrick sai maior? E só para deixar claro, não estou comparando jogadores, porque Vinícius Júnior e Rodrigo estão estabelecidos na Europa, já disputaram Copa do Mundo, estão em outro patamar de carreira. A questão é, eles têm histórias semelhantes, mas o Endrick conseguiu conquistar no seu clube antes de sair do Brasil. Antes de dar esse salto, ele, de certa forma, conseguiu ser importante para o clube dele, dar um retorno esportivo. Deu volta olímpica, né, Breno? Rodrigo e Vinícius Júnior... Terá conseguido, caso se confirme. Não, mas ele já conseguiu. Mas ele já deu ano passado, não com esse protagonismo. Claro. Tá ok. Ele foi, fez gols importantes, mas foi menos importante do que tem sido agora. É diferente. Diferente. Hoje, então, esse título é cereja do bolo para ser o título em que o Endrick foi protagonista e artilheiro do time. É outra história. E o Gabriel Jesus... foi muito importante, 2016, ele vai muito bem, estoura ali, mas o Endrick já era mais badalado na base. O Gabriel Jesus, essa transição dele no profissional foi até surpreendente, ele tinha também um cartel de gols interessante na base, mas não era observado como o Endrick, não tinha esse tratamento, esse status dele. Então, por preencher as duas coisas, um cara observado desde a base, histórico em seleção de base... ter conquistado pelo clube e ter marcado tão cedo o nome na história do Palmeiras, conquistando esse título agora, eu acredito que o Endrick sai até maior que o Gabriel Jesus saiu naquela época do Palmeiras. Caso se confirme esse título do Palmeiras, né, tem que ser muito exaltado. Um time que perde um jogador do tamanho, da categoria, da importância, da experiência do Dudu no meio da temporada e consegue se refazer... né? Foi devagar, não foi de uma hora para outra, ainda sofreu um pouco o Palmeiras. O Abel demorou para achar, como o próprio Eugênio já destacou aqui várias vezes, nós destacamos, mas acho que tem que dar muito mérito aí ao Palmeiras, ao clube, à sua comissão técnica. Notícia ruim, a do Dudu já foi muito ruim e essa do Rony também é muito ruim. A gente tem aí o lance, né, do Rony com o goleiro do América. É Jori ou... Jori. Jori, né? A pronúncia correta. Obrigado, Eugênio. Confirmada a fratura do Rony, que infelizmente, né, não vive a sua melhor... ombro, né, Abel? Fraturou o ombro, né? Fraturou o ombro, não vive sua melhor fase, já teve fases muito melhores no Palmeiras, mas independentemente da fase ser boa ou ruim,
é sempre muito ruim o jogador sofrer uma lesão como essa. Muito pelo Rony, né? O Rony é um herói do Palmeiras. E o Diori escapou da expulsão, né, Eugênio? É bom a gente esse é o ponto, né? Eu ia chegar lá, mas por favor. Não, porque o lance é o seguinte, o Rony estava em impedimento. Né? Agora, o impedimento, se o árbitro de vídeo, no caso, né, o Wilton no campo não deu cartão para o Diori, goleiro do América. Mas se o vídeo interpretasse como um lance de agressão ou um lance de entrada temerária, até houve uma revisão. Né? O vídeo observou, mas não chamou. E o Diori é um lance passível de cartão vermelho. Né? Porque o Diori realmente saiu de uma maneira atabalhoada, com o joelho no ombro do Rony, mas não foi expulso, não. Que tem uma recuperação aí o mais rápido possível, obviamente. Tem toda aquela fase de fisioterapia, etc e tal. Mas que volte o mais rápido possível. O Rony, jogador importantíssimo, né? 2 referências do Palmeiras com lesões graves, né? O Dudu e agora o Rony. O Rony já numa fase final de temporada, ainda assim, né? Ele começou ontem como titular, foi reserva durante algumas partidas. E eu até brinquei com o Abel. Não tem elenco. Você olha para o banco, sai do banco. O Rony sai do banco, o Arthur, né? Devido a essa mudança que o Abel fez. Mas é do futebol, né? Lamentar muito. Ainda assim, o Palmeiras vai ter forças, tem forças para chegar, faltando 2 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, como um grande favorito ao título, podendo ser campeão até antecipado. Agora, está lá nos Estados Unidos, na Geórgia, o jornalista brasileiro Diogo Aida. Grande Diogo Aida, está morando lá nos Estados Unidos. Ele está vendo a gente lá. Opa! Mandou mensagem aqui e me lembrou de um questionamento que foi feito pelo próprio Palmeiras. Provável campeão Palmeiras, né, muito perto desse título. Quanto à questão de arbitragem, foi feito lá atrás, né? Inclusive o João Martins, que mais uma vez foi expulso e não estava ontem no banco de reservas, um dos auxiliares lá do Abel, tocou, disse que o sistema e tal era contra o Palmeiras e tal. Não tem isso, né, gente? Tá aí o Palmeiras, que foi campeão ano passado, muito perto de ser campeão de novo, e não tem sistema. Né? A arbitragem, ela é ruim? Ela tem seus problemas, sim, tem muitos problemas, mas ela erra para todo mundo. Não tem o Palmeiras ser prejudicado por um sistema. Se ele foi o campeão ano passado, e ele depende de pouca coisa para ser campeão esse ano. Eu quero saber se vocês passam o pano ou soltam a corneta para o lance que a gente vai ver já já. É o gol perdido pelo Breno Lopes. Rafael Prats. Assim, acabou não fazendo falta, o jogo já estava 2-0 aí. Acho que o Breno Lopes tem sido um jogador muito útil, né, de muita disposição. O Abel Ferreira valoriza esse tipo de jogador, mas realmente é um gol perdido, cara a cara, incrível. Nesse lance, corneta, né, Abel? Você solta a corneta? Solta a corneta. Eu passo o pano pro Breno Lopes, porque é um jogador importante. A torcida não pegou no pé dele, não, por causa do gol perdido. Até aplaudiu quando ele foi substituído, acho que para incentivá-lo. Então a torcida está comigo, pelo menos aqui estava ontem, torcendo lá no estádio, no Allianz. Eu passo o pano porque o que esse cara fez num jogo, numa final de Libertadores, e passar o pano eternamente. E aquela história, né, Abel, do time campeão, você fica lembrando de jogos no meio do caminho, de campanha, daquela vitória apertada. Tem um gol do Breno Lopes contra o Goiás, aos 50 minutos. Ali ninguém falava em título do Palmeiras. Ali era uma situação de vamos sair desse sufoco, vamos voltar a ganhar. Esse gol é polêmico. Esse gol é polêmico e é importante também. Tem 2 gols contra o São Paulo, não tem? No 5-0? Esse é o grande jogo dele no Brasileiro, foi esse. Pelo conjunto da obra, eu passo o pano. Ele tem direito de perder uns golzinhos de vez em quando. Tem crédito? Mas o crédito é eterno? Não, eterno não, mas... Eterno é dentro do contexto. Depois o jogo de 30 já de janeiro de 21. Não é um gol que valia uma vitória ou não. Sabe, se é aquele gol que vai tá ser leve, campeão, né, se fizer. Você trata com leveza essa situação, né, Eugênio? Você corneta. Tá comigo, Eugênio? Você passa o pano também? Vamos lá, Prats, vamos lá. Não, esse lance não fez diferença. Esse lance. Não fez. Se o Palmeiras dependesse dele para ser campeão... 0-0 o jogo, ou o América vencendo, é outra conversa, claro. a corneta. Claro. Mas já estava 2-0. Passa o pano, né, Bel? Pronto, passa o pano. O Brenner vai passar o pano. Não, esse eu vou cornetar, porque é o critério que a gente usou para o Wesley, por exemplo. O Wesley é atacante, é um especialista da função. Quando o atacante perde esse tipo de lance, não é nem um lance que dá para você falar, a bola quicou ali na hora, o goleiro chegou travando, tinha um zagueiro. É um lance limpo, em que o atacante tem gol, tem opção, pode cavar, pode tocar no canto,
pode bater com o pé invertido. E ele bate para fora, bate muito mal, longe do gol até. Então, é algo que o Breno Lopes precisa aprimorar também. É um atacante muito... Se fosse o Wesley, eu soltava a corneta. Você vai me acusar de não ter critério. Por quê? Mas eu deixei claro. Coerente conjunto da obra. Esse cara tem crédito. Ele tem ajudado. Breno Além Lopes, da final da inclusive. Libertadores histórica, ele tem sido importante. Ele é importante Ele fez nesse Palmeiras parte agora. dessa reconstrução É, do Lopes isso do aí. Palmeiras. Então, quer ver? É isso. Agora, e vamos lá, o próprio o Wesley Abel tem Ferreira... ido mal vários jogos. O Abel Ferreira, depois daquela goleada sobre o São Paulo, ele fez um meia-culpa. E falou, se tem um jogador com quem eu falhei, esse jogador é o Breno Lopes. Ele falou isso na coletiva, depois da vitória sobre o São Paulo. Porque o Breno Lopes, ele era o reserva imediato do Dudu. Eu vi uma certa incoerência do Abel. O Dudu deveria do Abel Neto, não do Abel Ferreira. Incoerência de quem, afinal de contas? Do Abel Neto. Quando falou o quê? Não, porque se o Breno Lopes estivesse com a camisa azul, vamos imaginar o seguinte. Mesma jogada. O Wesley tá com a camisa verde, 2-0 contra o América, o time quase campeão, o Wesley estou pra fora. O Breno Lopes tá com a camisa azul. Sufoco, tá brigando pra não cair. Nossa senhora, esse gol vai fazer falta. Eu queria ver se o Abel Neto mostraria a coerência. Mas é o contexto. Pro Breno Lopes, ele não entendeu o que eu falei. É contexto. Não, ele entendeu. Olha aqui, o Wesley já fez um gol de Libertadores, que deu o título de Libertadores? Não. Não deu. 30 de janeiro de 2021, esse jogo aí. Mas em outro contexto... Isso é bom para datas? Para algumas. Algumas? Fala, Brilha, eu te interrompi. Fala. Em outro contexto, a gente poderia passar pano para dizer, poxa, o jogo estava ali 0-0, era o gol do título, o cara sentiu o peso. Nesse caso, estava o jogo tranquilo. Jogo já resolvido, como o Eugênio falou. Para um atacante perder um gol dessa maneira é algo que precisa deitar no travesseiro, refletir e treinar muito, aprimorar a finalização. Então é algo que... Mas, ô Breler, vamos lá. Estão tratando da mesma forma. É o Breno Lopes, ele é um jogador limitado tecnicamente. Mas tem sido útil, então, está ajudando. Ele é útil, ajuda e tal, mas ele não vai evoluir muito além do que... Agora, em alguns momentos ele é importante. Mas atacante pode ser limitado tecnicamente. O Daverson, ex-Palmeiras, super limitado tecnicamente, mas quando tem esse tipo de oportunidade, bota para dentro. Às vezes perde. Não, perde. Mas ajuda muito. Mas o ponto é, o torcedor que corneta o Breno Lopes... Todo atacante perde gol. E o atacante que perde o gol dessa maneira, ele precisa estar preparado para ouvir a corneta do torcedor. Romário não perdia gol assim, não. Perdia também. Van Basten não perdia gol assim, não. Eles perderam também. Calma. Careca não perdia gol assim, não. Pega as fitas e tal. Não estou querendo desmerecer esses grandes craques. Não, eles perderam sim, mas claro todos eles perderam gols feitos. É porque o índice de acerto era muito alto desses caras. Mas o Breno Lopes precisa aprimorar a finalização para deixar de ser só o atacante que é cumpridor tático e passar a ser um pouco mais decisivo também. O torcedor cobra isso e ele já mostrou capacidade de fazer gols. Fez gol contra o Goiás, fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Corinthians. Mas essa corneta não é cancelamento. Pô, o cara não serve. Eu concordo totalmente com vocês. Um atacante útil, ótimo para elenco, mas precisa aprimorar também nas finalizações. É isso. Ficou 2-2, então, o nosso corneta. Solta a corneta. Muro, né? Não saiu do muro. Empatou. Empatou, mas o nosso editor absolveu. Desempata aí com o nosso conselho. O nosso conselho é isento. Espera um pouquinho. O nosso conselho está numa situação, o nosso conselho é formado por historiadores do Palmeiras. Não é que eles são palmeirenses, eles são historiadores das coisas do Palmeiras. Eles estão num momento de positividade agora. Eles sabem qual é a data que você falou? 30 de janeiro de 2021. Datas marcantes, né? Finais de Libertadores. Verdade. Depois desse gol, um foi lá pra cima, o outro... 4 de dezembro de 2023. 4 de novembro, né? Cara, tem 2023. Crédito. Passa o pano pro cara. Desempata aí, cara. 29 de outubro, não foi? 29 de outubro ano passado? Tem essa curiosidade. Leão quer desempatar, Leão? Foi o título do Flamengo. Fala aqui pra todo mundo ouvir, Leão. 29? 29. Corneta? Corneta, que ingrato. E aquela corneta... Ele é místico, ele é igual a... Ingrato, hein? O cara é ingrato. Ele é igual a gente, ele é meio místico, você viu? A sonoplastia dessa corneta foi... Turma do amendoim. Não, mas isso daí faz parte da mística. Para confirmar a taça. Intervalo rápido. Agora, para quem, como muitos aqui, inclusive eu, já considerávamos o Botafogo campeão brasileiro pela campanha do primeiro turno, pelo desempenho, o Botafogo conseguiu rasgar a cartilha de como se vencer uma competição. E ontem, mais uma vez, protagonizou um vexame, depois de conseguir 1-0 no finalzinho, faltando segundos para a partida ser encerrada, e deixou o Coritiba no retorno do jogo empatar o jogo em 1-1. Só que o Palmeiras
fez tudo diferente. 4-0, abriu o placar rápido com o Endrick, resolveu a fatura e Capelanes. Vai ser difícil tirar esse título do Palmeiras, que não tem o comportamento atual do Botafogo. Aí, vou facilitar para a CBF, já deixa a taça no Allianz Parque, a próxima rodada o Palmeiras pode ser campeão já, dependendo aí da combinação de resultados. Botafogo, gente, eu não vou falar que é uma pena, não sei o quê, mas para fazer o mais breve possível o comentário, o problema do Botafogo não está nos pés, está na cabeça. E a gente viu ontem, no último lance do jogo, praticamente nos pênaltis, que o Tiquinho teve para poder cobrar, jogadores do Botafogo emocionalmente abalados, no banco, ajoelhados, abraçados, porque eles estão sentindo essa pressão descabida nesse momento. E o Palmeiras, por outro lado, eu enxergo muito mais mérito do Palmeiras do que demérito do Botafogo. Não que não haja demérito nessa questão de campanha do Botafogo, que era o título mais ganho da história do Campeonato Brasileiro, não era pontos corridos. E o Botafogo conseguiu superar aquele São Paulo do Diniz, que estava com a faca e o queijo na mão e não conseguiu. A minha avaliação do Palmeiras é a seguinte, é um time que não teme absolutamente nada, que sabe crescer no momento decisivo, e o Palmeiras não atua de 2015 para cá, se transforma na maior força do continente, superando até mesmo o bicampeão de Libertadores recentemente, o River Plate, já superado pelo Palmeiras. Então, na minha avaliação, é praticamente impossível o Palmeiras perder esse título. Seria uma pipocada ainda maior que a do Botafogo durante todo o torneio. Pois é, agora Everton, ontem o Flamengo, que estava considerado como o grande oponente do Palmeiras, acabou vacilando, perdendo para o Atlético por 3-0 em casa, no Maracanã. E a gente vê que com resultados assim, o Galo ganha força, claro que ganha, mas o Palmeiras também tem uma margem, uma vantagem de só depender de si próprio. Everton, quero que você também fale sobre esse Palmeiras que está chegando daquele jeito na reta final, pronto para o título. Beijo, Renato. Um abraço a todos. Há algum tempo, a gente dizia sempre que, bom, deixou o Flamengo chegar e aí o Atlético acabou com esse mantra lá em 2014, né? De que deixou o Flamengo chegar, aí ninguém segura, porque o Flamengo chegou, aí ganhou o primeiro jogo da Copa do Brasil, meteu 1-0 aqui, aí o resto da história todo mundo já sabe, esse mantra ele ficou pelo caminho lá atrás. E de lá para cá, claro, o Flamengo foi campeão em cima do Atlético na Copa do Brasil, etc e tal, mas esse negócio de deixar o Flamengo chegar e aí já era. Eu posso repassar ao Palmeiras. Porém, esse campeonato, Renata, ele tá tão louco que no final de semana, a cada gol que acontecia no jogo do Palmeiras, no jogo do Botafogo e tal, a ponta da tabela ia mudando. E até no jogo do Flamengo, a ponta da tabela ia mudando. E nós tivemos o quê? 5, 6 mudanças na ponta da tabela no último final de semana. É óbvio que mais uma vitória em 2 jogos e o Palmeiras será campeão. Ou seja, o Palmeiras já meteu a mão, uma das mãos na taça. Entretanto, o campeonato está tão maluco, Renato, mas tão maluco, tanto lá embaixo quanto lá em cima, que eu já não consigo mais, mesmo com o Palmeiras com uma mão na taça, não imaginar que possa acontecer algo até o final, porque é o campeonato mais maluco da história, eu não sei se só dos pontos corridos não, mas acho que na história dos confrontos de campeonatos brasileiros. Então o Palmeiras está muito próximo do título, mas eu sinceramente não sou capaz de cravar, porque se o Palmeiras de repente empata, vai para o último jogo aqui com o Cruzeiro precisando ganhar para se manter, eu não sei o que vai acontecer até a última rodada, vai ver, né? De repente o Cruzeiro pode ser o fiel escudeiro até do Galo numa última rodada. É difícil de acreditar, mas não acho que seja uma simples utopia, não. Tudo é possível no campeonato mais maluco da história do futebol brasileiro. Com certeza. Ridículo. Eu acho que não vai ser definido agora, nesse final de semana, até porque depois que o Palmeiras jogar contra o Fluminense, acontecem outras partidas também de definição, de contagem para o título. Mas aqui a gente já está mostrando há alguns dias os próximos confrontos, não é? E olha só, a gente está mostrando aqui que o Palmeiras tem o Fluminense e tem o Cruzeiro na sequência. O Fluminense em casa, Fluminense não querendo arriscar o gramado sintético, aquela coisa toda. Só que o Flu ontem passou por cima do Santos de um jeito que poucos imaginavam. Não sei nem se o Fluminense imaginava algo tão tranquilo. E o Cruzeiro pode estar brigando ainda contra o rebaixamento, então é um jogo bem emocionalmente pesado, não é? Aí o Botafogo, gente, em casa recebe o mesmo Cruzeiro na próxima rodada e depois joga com o meu Colorado lá em Porto Alegre, a última rodada. O Galo tem o São Paulo no sábado à noite, em casa, e depois joga contra o Bahia fora, que pode estar brigando ainda
para permanecer na primeira divisão. Já o Flamengo tem o Cuiabá, que não parece tão interessado mais no campeonato, enfim, o Cuiabá joga melhor fora de casa. E o São Paulo, aqui no Morumbi, na última rodada. O Grêmio, que vai jogar ainda contra o Goiás, depois pega o Vasco em casa e o Fluminense fora, na última partida do Flu diante do seu torcedor antes do Mundial. E o Bragantino vai jogar hoje à noite contra o Fortaleza, no próprio estádio. O Coxa, depois também no Nabi Abichedid. E aí encerra sua campanha contra o Vasco fora de casa. Ai, campeonato, alguém arrisca um palpite aqui? Palmeiras. Vamos seguir o papo no YouTube por aqui. Bom, ontem o Palmeiras viu o Endrick com a sua individualidade abrir o placar, depois um gol contra do Éder, e aí o Flaco Lopes resolveu a parada. 4-0, com facilidade, jogando concentrado, sabendo dos objetivos. Eu avisei. Você fica olhando tanto os outros, o Inter, mas não olha o pior adversário que tá chegando. Eu venho falando pra você há 3, 4 meses no grupo, aqui, no grupo quando a gente falava. Então, esse coraçãozinho agora, aqui, esse coraçãozinho aqui é preto e branco só. Agora é o seguinte, como você está vendo a reta final do Campeonato Brasileiro? Quem vai levar o título? Assim, eu vejo igualzinho você, com essa alegria de um dia, do outro dia já mais ou menos, aí do outro dia já... Não, agora já foi, agora eu tô zerada, não desço mais pra ver, Não. então... Então eu tô que nem você, tô de bem com a vida. Só que eu estou diferente de você num requisito aí, que é o requisito de remédio, né? Eu tô à base de remédio por causa do meu ombro aqui, mas assim, com a mesma alegria de sempre. Um time só nesse coraçãozinho... Que fique bem claro. Mas a Renata também. Bem claro. Mas a Renata também só tem um time. Chico, você quer apanhar. Então, mamãe, dá uma camaçada de pau. E o Palmeiras vai ser campeão brasileiro? Quem? O Palmeiras, de Abel Ferreira. Perguntou se eu sou louco de falar. Ó, Denilson, aqui perguntou. Você é louco? Quem perguntou? Eu pergunto. Eu pergunto e você deveria responder. Calabreso. Oi, você perguntou, vamos lá. Palmeiras será campeão brasileiro? O quê? De novo essa pergunta? Não tem outra? Você não quer fazer outra? Outra coisa, eu além de me preocupar com o rebaixamento, eu olhava pra tabela e pensava, talvez o Grêmio, já pensou? Nossa, que lindo, hein? Que lindo pra nós, o Grêmio, meu Deus. Pergunta, quando que o Palmeiras vai ser campeão? Nessa ou na outra rodada? Fica na tua, eu tô tocando Eu nem preciso repetir, a pergunta está feita por Denilson Show e muito bem colocada no momento exato. Porque você perguntou, né, Lourão? O Palmeiras vai ser campeão? Ele não respondeu. O Palmeiras vai ser campeão nessa rodada ou na última? Calabreso, Pirolê, estamos trocando ideia. Te salvaram, hein? Te salvaram, hein? O Pirulito vai ganhar do Palmeiras? Pirulito! Vai ganhar do Palmeiras. Vai no final de semana? Vai, mano. E o Cruzeiro, que você gosta tanto lá em Minas, na última rodada, ganha no Palmeiras também? Eu achei que o Cruzeiro ia empurrar o Inter, mas não aconteceu. Vai fazer o que quer. Eu achei que o Cruzeiro poderia empurrar outros times também. O Santos, hein? O Santos, os amigos me mandando mensagem. O Santos é incaível. E o Palmeiras vai ser campeão brasileiro ou não? Palmeiras, quem sabe o Sgarbi veio de verde hoje, olha lá. Sgarbi, então você que é mais jovem, seja objetivo, coisa que o Ronaldo não consegue, ele tá nervoso, ele vai ter alergia, Ele conseguiu ir de Palmeiras pra Cruzeiro, pra Santos, pra ideia completa de um maluco. Pra não falar que o Palmeiras tá muito próximo. Pode até do Inter, você viu? Ô, Ronaldo, eu vou te dar uma boa O saldo notícia. de gol já Eu vou te dar uma boa notícia. Fala, Chico. A tendência é que o Palmeiras realmente seja o campeão. Mas parece que a informação da saída do Abel é quente mesmo, viu? Parece que a proposta que tristeza! É o que restou, Ronaldo! É o que restou pra nós. Me enroscou aqui, ó. Comemora essa. Que tristeza, Abel! Fica, Abel! O futebol brasileiro finalmente vai respirar depois da saída do Abel, se isso acontecer. Ô, Leila, vai ter que abrir o cofre, Isso é viu? ridículo. Mas você é dessa turminha aí que quando ganha é Abel, quando perde é a mamãe Leila. Você é dessa turma aí. Quero ver criticar a Leila agora, né? Mas vai ter uma fila de gente pedindo perdão pra mamãe. É verdade, você criticou a mamãe aqui. E vou continuar. Mas você tá porque sendo o Abel é um incoerente. mago, é um gênio. Mas é verdade. Você, Chico, você merece uma camaçada. Então, Chico Garcia, Lógico, também disse algo extremamente importante, Denilson Show, e ninguém percebeu. O quê? Porque o Palmeiras pode, sim, ganhar um título brasileiro, mas pode perder o seu técnico. É o ônus e o bônus. Como é que eu saí do último intervalo antes dos nossos amiguinhos chegarem? Eu falei o quê? Falei, vai ganhar aí, ó. Ia passar. Ai, que pena! É o que restou pra nós comemorar. Ai, que alegria! Para nós
Nossa alegria! Aquela proposta da Arábia lá, pelo amor de Deus, gente. Vai ser o treinador mais bem pago do mundo. Tem mais, Não, e outra tem coisa, mais. sair Tem em mais. alta. Vai ter gente do Palmeiras que vai querer ir com ele. E aí ele vai, né, indicar jogador. Não, será que o Abel faria isso com o Palmeiras? Mas vai pegar os caras de confiança, né? O Abel levaria jogadores do Palmeiras para a Arábia, Com certeza. pro Catar. Pegar os Com caras de certeza. confiança, os caras que ele, enfim... Ô, Chico, vai ter desmanche no Palmeiras? Meu Deus! Vai Veiga, vai Rony. Gustavo Gomes, hein? Chegou já. O quê? Vai levar todo mundo. Crise do palestra. Mas aí parece que Lucas Moura no São Paulo fica. Não, coisa Vamos pagar a luz. Em algum momento do Campeonato Brasileiro esteve desanimado, esteve descrente. E nós vamos relembrar justamente quando o Palmeiras perdeu para o Botafogo no primeiro turno, em pleno Allianz Parque. Olha o que ele disse. E mais momentos. O nosso adversário, que neste momento tem tudo para poder ser campeão, está fora da Copa, só tem que se preocupar com o Brasileirão. Tem uma equipa muito experiente que soube muito bem, em determinados momentos do jogo, pausar o jogo. O Botafogo tem uma margem super confortável para perder jogos e ainda continuar na frente. Não altera nada daquilo que eu disse em relação ao Botafogo. Acho que tem tudo para ser campeões este ano. Desde que o Luís Castro nos ganhou em nossa casa, foi muito claro para a imprensa. Eu disse o quê? Você lembra-se o que é que eu disse? Que o Botafogo era muito favorito ao título brasileiro porque está disputando só a competição. O Botafogo perde este campeonato. Abel! O que é, Sgarbi? Você que tá de palmeirense hoje. Olha, tá um tico palmeirense. Faz parte. Não, mas eu acho que é uma questão de inteligência do Abel também, de tirar a responsa do Palmeiras, porque a responsabilidade era toda do Botafogo. Você foi bem agora, menino. Não, mas eu particularmente nunca vi. O Abel faz isso, né? Quando tem uma questão envolvendo o time, ele faz questão de tirar a responsabilidade do time. Fala de arbitragem, alguma outra questão, e faz parte da estratégia dele. Aí, fala da imprensa. Da imprensa. Não fala do time na coletiva, ele tem essa. E pra mim isso daí tem muito disso. E eu nunca vi acontecer no futebol brasileiro o que tá acontecendo com o Botafogo. É inexplicável, parece uma coisa sobrenatural, assim, de que no último minuto perdeu ponto nos 3 últimos jogos. A virada do Grêmio, do Palmeiras, eu nunca vi. Uma vez lá, quando o seu São Paulo resolveu com o Muricy Ramalho aparecer, eram 11 pontos de diferença entre Grêmio e São Paulo, e aconteceu. Só que o Botafogo chegou a abrir 13 pontos, a sequência de vitórias fora e dentro de casa, o famoso tapetinho, né, que a gente só falava nisso, acabou, evaporou, Chico. Os caras não estão tocando nem a música do Mas assim, foi bom você ter citado esse exemplo de 2008 do Grêmio, porque o Grêmio nunca ganhou o campeonato de pontos corridos, e o Botafogo também não. E tem equipes, e eu vou falar a verdade, que se apavoram com a liderança. O São Paulo é tradicionalmente multicampeão, inclusive com o Muricy, mas fazia muito tempo que não ganhava um título e não tinha ganhado nem aquele Paulista com o Crespo ainda, né, naquele ano do Diniz. Ou seja, era um time que estava num jejum de títulos e a pressão começou a ficar muito forte do tipo, a gente tem que segurar, e não segurou. O Botafogo sofreu isso. E vocês que jogam, eu não jogo truco, carta, mas o Abel, ele fez aquilo que a gente conhece do jogo chamado blefe. Ele blefou. Eu não acho. E internamente ele trabalhou para ser campeão, mas externamente, gente, Botafogo. Eu não acho. Internamente trabalhou para ser campeão. Eu não acho, eu penso diferente. Eu acho que ele usou a mesma tática do Luxemburgo no Corinthians, quando era técnico do time. Você vai entender. Tava na Copa do Brasil, priorizando a Copa do Brasil. Aí tinha a Sul-Americana também. Aí, a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele deixou claro que ele não tinha elenco para disputar 3 competições, certo? Tá. E aí calhou dele jogar a Sul-Americana. O que ele faz? Ele pega e fala que a prioridade não é a Sul-Americana e vai empurrando com a barriga. Naquela primeira oportunidade, o Abel Ferreira, ele estava ainda em vias de beliscar uma Copa do Brasil, de disputar a Libertadores. Quando viu que ficou sem nada, porque não conseguiu conquistar esses títulos, aí voltou a priorizar o Campeonato Brasileiro. E time por time, elenco por elenco, por mais que você critique a Leila, que o elenco é péssimo do Palmeiras, um elenco ruim não chega na 38ª rodada com chance de ser campeão brasileiro. Já estava negociando, ou ele já estava negociando lá fora, falou, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou, se... Ronaldo. Coisa, opa, vou negociar. Ronaldão, como diria o matemático Fernando Chiari, nas últimas 9... Nas últimas 9 rodadas, eu vou fazer um comparativo ótimo aqui. O Botafogo conquistou 5 pontos, o Palmeiras 22. Pronto. Pronto. Everton, pega essa aí. E o Inter? E o Inter tá fora da Série B. E o Inter? O Charlie quer saber. Vai lá, Everton. Fazer algumas observações, que é o seguinte.
É óbvio que tudo que aconteceu na vida do Palmeiras poderia ter sido muito mais fácil se o Palmeiras, se a própria presidente Leila tivesse atendido as reclamações da torcida e dado aquilo que o Abel pediu desde o início. E ela não deu. Claro que o Abel, com participação dele também, o Palmeiras buscou e errou em alguns nomes. Mas o que era bom poderia ser ótimo. Só que o Palmeiras contou com uma incompetência atroz do Botafogo, que eu nunca vi na minha vida nada pior. Nada pior. No futebol, não. Fora do futebol eu vejo coisa muito pior. Mas no futebol nunca vi nada pior, de tão incompetente, a maior flanela da história do futebol mundial, talvez, que, só para você ter uma ideia, há um turno, o Botafogo tinha 22 pontos de frente, por exemplo, para o Atlético, que hoje tem o mesmo número de pontos dele. Na 17ª rodada, Renato, abriu 22 pontos. E o Atlético tirou 22 e o Palmeiras passou e hoje lidera com a mão na taça. Então o Palmeiras contou com uma incompetência atroz do Botafogo para ser campeão. Eu acho que isso pode ter gerado um certo incômodo no Abel, não a ponto de, por isso eu vou largar e seguir pro Oriente Médio e tal. Não é disso que eu estou falando, mas pode ter gerado durante um tempo um certo incômodo no Abel. Agora, mesmo com tudo isso, o Palmeiras é tão bom, tão organizado e tem um técnico tão bom que meteu a mão na taça. Mas o mantra que ainda existe e é muito forte aqui, eu não posso deixar de usar num dia como o de hoje, mesmo faltando 2 rodadas com o Palmeiras, precisando de uma vitória. Em nome da torcida do Galo, eu acredito. Tá, então, você viu tudo aí, tudo que aconteceu no jogo aberto depois dessa rodada aí de postulantes ao título do Brasileirão. Só falta então fazer uma coisa, deixar o seu comentário aqui embaixo. Coloca o teu comentário aí, não esquece o teu like também. Manda aí a tua opinião aí, tá? É campeão ou não é? Se vencer o Fluminense, pode comemorar ou não pode? Tá com medo ainda? Tô falando aqui desde domingo, que a gente vencendo o América. E acontecendo o que aconteceu, o Botafogo não vencendo e o Flamengo perdendo para o Atlético, para mim era normal. Era só vencer o Fluminense. Seria só vencer o Fluminense, futuro do pretérito, né? Pois bem, aconteceu tudo que eu falei que poderia acontecer. E que eu torci para acontecer. E achei que aconteceria. Tanto que aconteceu. E agora, temos que vencer o jogo aí domingo. É vencer ou vencer. Até porque a pressão que o Flamengo tem agora é gigante. Quem tá voando aí até onde eu sei é o Atlético. O problema é que tá com um saldo muito grande, né? Em desvantagem. E o Verdão também, se vencer os 2 jogos, é campeão de qualquer maneira. Além do mais, pode até empatar um deles. Vence o Fluminense, já praticamente é campeão. Mas se, sei lá, o São Paulo meter um 6 no São Paulo, para não ter perigo, empata o jogo contra o Cruzeiro, tenta ganhar pelo menos lá, se não der, sai pelo menos um empate, que um empatinho já, 70 pontos, acabou. Porque agora, meu amigo, só um time no Brasil pode chegar a 70 pontos, só um time. Sociedade Esportiva Palmeiras. Até o nosso próximo vídeo. Avante, palestra.